se você quer ser se colocar no lugar do cliente, fazer uma boa negociação, quer ser um vendedor à prova do futuro, um bom sinal disso é que você está falando 30% do tempo e ouvindo 70% do tempo. Se você está falando a maioria do tempo, existe uma grande chance de você ser um mau vendedor ou de você ser um péssimo vendedor. O grande vendedor é o cara que fala muito pouco e ouve muito para entender o que está em jogo. E isso não é uma informação muitas vezes dita para as pessoas das áreas comerciais que vivem falando pra caramba, né? E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 1% Melhor Podcast. Estou aqui hoje com o Rafa e com o Benny, nosso convidado de hoje, que é um grande amigo nosso, meu e do Rafa, de longa data. A gente teve diversos momentos que a gente trabalhou junto aí. Acho que eu conheci o Benny na época que eu trabalhava na B2W, me atendeu pela Samsung. Mas depois disso eu tive vários momentos aí, várias histórias bacanas juntos. E o Rafa também, né, Rafa? Você conhece o Benny da Nokia, né? Nessa época da Nokia? Dos dois, né? Da Nokia, de Motorola. Uhum. Legal. Então, e aí hoje o Benny vai vir contar um pouquinho pra gente, né? Ele vai falar onde ele trabalha e tal, e se apresentar melhor, mas a gente vai falar um pouquinho sobre como se tornar um profissional de vendas do futuro. Não necessariamente com uma coisa amarrada, assim, mas mais bater papo, né? Bater papo sobre as nossas experiências de vendas. Acho que nós três temos mais de 10 anos trabalhando na área de vendas. A gente queria contar um pouquinho para você que tem interesse nesse assunto, quer aprender mais, usando as nossas histórias aí como referência. Então, Benny, conta aí pra gente um pouquinho mais sobre você e como que você decidiu trabalhar com vendas, como que começou tudo para você. Fala, Luquinhas. Fala, Brandão. Prazer aqui estar no podcast com vocês. Muito legal. Já ouvi vários episódios, sou super fã de vocês. Então, tô super honrado aqui de contar minha história para toda a turma. Vou começar contando do início da minha história. Eu me formei em administração de empresas pela FGV. E aí, como quase todo mundo nessa faculdade, eu fui terminar no mercado financeiro. Comecei minha jornada no mercado financeiro. E senti que ali não era tanto a minha praia. Fiquei um tempo fazendo estágio no mercado financeiro. Falei, putz, não é bem isso. Segundo passo, super óbvio também para quem fez administração de empresas, fui para uma consultoria. Na consultoria, comecei trabalhando com empresas de bens de consumo, mas dei o acaso de prestar consultoria para uma empresa de tecnologia, a Nokia, e lá que eu acho que eu tive dois grandes, foi meu momento da minha vida, assim, que eu olhei e falei, putz, estou prestando consultoria para uma empresa de tecnologia e estou prestando consultoria para vendas. Bom, lá eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, é aqui que eu quero pautar a minha vida, quero trabalhar com essas duas coisas e vou focar minha carreira nisso. Na época eu estava morando fora do Brasil, eu estava fazendo projetos na Colômbia, no Chile, no México, decidi voltar para o Brasil e assim que eu voltei para o Brasil, tinha uma meta de trabalhar com tecnologia e vendas, então comecei minha carreira na Sony, primeiro apoiando vendas, depois fui trabalhar na Samsung, onde eu tive o prazer de começar a conhecer vocês. Então, minhas primeiras experiências de vendas efetivas foram na Samsung. Se eu não me engano, o Luquinhas foi um dos primeiros clientes que eu vendi celular na minha vida. Então, as primeiras negociações que a gente fez há muito tempo atrás, foi uma queda de braço lá, mas espero que tenha sido uma negociação ganha-ganha aí para a Samsung. Acho que esse estoque, inclusive, está lá ainda, né, Benny? Espero que não. O Luquinhas vai saber melhor do que eu. Quando eu saí, tava lá ainda. Na época, parece até que a gente é velho, né? Mas na época que não tinha nem Android ainda, não tinha nem iPhone, se não me engano, era a época dos pré-smartphones, né? Parece que do início de uma evolução, né? Procurar no Mercado Livre, você acha ainda. Exatamente. Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo já faz bastante tempo, né? Ô, Benny, você falou aí do caminho da GV para o mercado financeiro, né? Assim, você observa muito no Brasil que a galera faz faculdade de ponta, especialmente administração e negócio, vai sempre para o mercado financeiro. E se resolver ir para vendas, né? Interessante. Mas conta pra gente, assim, por que você acha que a galera vai tanto para o mercado financeiro? É basicamente grana? É um lance, assim, meio de a família
empurra, ou a faculdade empurra? Por que você acha que a galera vai parar lá, no geral? Putz, no meu caso foi um combo de tudo, Brandão. A minha família, todo mundo trabalha no mercado financeiro, meu pai, meus irmãos, meus primos, então todo mundo era mercado financeiro, então o assunto era mercado financeiro, e também tem o viés da turma, né? Então, se quase todo mundo está estudando isso, está focando nisso, você acaba ficando numa bolha e indo para o mais óbvio, né? Então, putz, eu não fui o cara mais criativo na minha primeira escolha, e hoje em dia, eu acho que se eu pudesse dar um conselho aqui, eu falo assim, sejam mais criativos, ousem mais, procurem mais uma questão do que você realmente gosta. Eu só fui ter essa sacada, esse lance de falar, eu quero trabalhar com tecnologia, com vendas, bem depois, né? Então, eu acho que eu fui no óbvio, e o óbvio me mostrou que não era o caminho, que logo depois eu falei, não é isso que eu quero fazer da minha vida, não é aqui que eu sinto um brilho nos olhos. E como é que foi a reação da família e do círculo, assim? Porque, puta, meu, o cara entrou numa puta faculdade, fez o puta curso, tá certinho pra seguir o lance da família e tal. E, pô, o cara vai ser de vendas. Tem até um estigma, né, de vendas. Como é que você lidou com isso? Teve algum, realmente, pushback ou foi uma coisa que rolou naturalmente? Putz, rolou naturalmente, assim. Para mim foi um lance que eu senti que eu poderia performar muito melhor lá, ia ser muito mais minha praia. E eu nunca senti ninguém, amigos, família, falando, putz, não vai por aí, vai pelo mercado financeiro, vai para algo mais tradicional. Acho que todo mundo sempre apoiou muito as minhas decisões, e aí foi trilhar algo que ninguém nunca tinha feito e dividir com as pessoas como é que tinha sido essa experiência nova. E o que em vendas faz brilhar teu olho, Benny? Que você falou, meu, isso é pra mim, cara. O que são as coisas do dia a dia que você faz como vendas que realmente te trazem paixão pelo que você faz? Cara, é uma boa pergunta. Ao meu ver, assim, tem muito a ver com a natureza e com os skills da pessoa. Eu adoro negociação complexa, adoro fazer alguma coisa que seja, como a gente estava falando no caso da B2W, que eu fiz até com você muitas vezes, que seja ganha-ganha, né, cara? Tem muito estigma que uma pessoa da área comercial tem que espremer e tem que tirar o melhor, mas essa negociação você vai fazer uma vez, né? E provavelmente você não vai conseguir ter uma relação duradoura, você tentar espremer ao máximo e depois tirar para o outro se ferrar. Tem uma tese que fala que uma boa negociação é quando os dois lados saem ligeiramente desconfortáveis. Todo mundo fala assim, eu cedi um pouquinho, mas tá no meu limite aqui, tá bom. E eu acho que esse dia a dia de fazer boas negociações, de ser a cara da empresa para os clientes, para o consumidor final, de estar nessa ponta e de fazer o negócio acontecer, ajudar as empresas a crescer, acho que tem muito a ver com o meu drive. Assim, o meu DNA é crescimento e acho que em vendas tem muito a ver essa pegada com o dia a dia. E onde que você quer chegar? Assim, onde que seria o lugar que você quer estar em termos de vendas, assim, em termos de ambição? Pô, Luquinhas, vou te fazer um contraponto aqui, tá? Então, você mesmo falou muitos episódios lá atrás do jogo infinito, né? Uhum. Que acho que é um jogo, a competição é com a gente mesmo, né? A gente quer ser o nosso melhor, independentemente do cargo, da posição, a gente quer ser o nosso máximo. Então, não tenho uma ambição de falar, eu quero ser isso em vendas, eu quero ser o head global de vendas, eu quero ser o meu melhor. O que eu posso te falar em relação a isso é o seguinte, eu estou com 40 anos e comecei a trabalhar com 20, mas eu espero trabalhar até uns 80. Então, acho que eu fiz o meu 1/3 aqui, tem outros 2/3, e eu me sinto muito, muito no começo dessa jornada. Então, putz, eu ainda quero ser CEO, ainda quero trabalhar com startup, ainda quero ser empreendedor, ainda quero ser investidor anjo. Eu vejo que ainda tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para acontecer, e eu me sinto realmente no começo de uma jornada. Assim, acho que não fechamos nem o primeiro tempo dessa história. Você falou do Jogo Infinito, que é do Simon Sinek, né? Ele fala também do Start with Why, que é o propósito, né? Então, qual que seria seu propósito, então, nessa jornada, vamos dizer assim, já que não tem um objetivo final, né? Porque ninguém ganha esse jogo, mas qual é o propósito, assim? Você quer ser CEO, quer ajudar a startup e tal? Qual que é a linha, assim, que você quer deixar? Putz, acho que tem muito a ver com o legado de impactar o maior número de pessoas positivamente.
Eu sei que a gente vai falar do escopo especificamente de vendas, mas acho que aí também tem um pouco de visão da gente, o que a gente está fazendo aqui no planeta, né? Então, putz, eu quero ajudar as organizações a serem melhores, eu quero vender mais, mas eu também quero ajudar criar novos conceitos, ajudar novas empresas. Então, para mim, tem muito o lance de deixar esse impacto positivo onde a gente passar. E aí, o lance do jogo infinito, né? Isso aqui nunca vai ter fim. Putz, amanhã nós três abrirmos uma startup, virar um unicórnio, ter um super sucesso, a gente vai chegar e dizer, tipo assim, putz, eu quero fazer mais, eu quero criar mais impacto, eu quero ajudar mais pessoas. Então, para mim, eu tenho muito essa cabeça de, putz, não tem por que parar, não tem por que desacelerar, é simplesmente crescer um pouquinho cada vez. Desculpa, Rafa, eu fiquei pensando aqui numa conversa que eu vi do Elon Musk, não sei se foi no Joe Rogan, acho que foi, mas ele basicamente ele fala que, enfim, tá falando de gestão do tempo, de coisas que ele estava querendo fazer, e ele meio que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né, um monte de projetos e tudo mais. E aí foi interessante que ele falou uma coisa que, não, meu plano máximo, assim, né, de impacto e tal, é levar as pessoas aqui, né, os seres humanos, para poder popular Marte, né? E aí o cara tava perguntando, mas por que você não continuou fazendo a sua... eu lembrei, a notícia era que ele tinha vendido as propriedades dele, vendido as casas e tal, tava morando meio de aluguel, ou em menos casas, vamos dizer assim. E aí ele falou assim, porque eu tava gastando muito tempo com construir mais casas, discutir onde ia ser e tal, e na verdade o meu objetivo maior é morar em Marte, tipo assim, levar a galera para Marte, entendeu? E aí você fala assim, realmente, quando você tem um objetivo tão distante, mas ao mesmo tempo tão nobre e tal, por que você vai ficar gastando tempo com outras coisas? Então, acho que isso parte um pouquinho também de colocar um plano lá na frente, assim, algo maior, né? Algo maior que te inspire, que te leve, e não necessariamente estar sofrendo no meio do caminho, né? De, não cheguei lá ainda, que é o que você tem que aprender a fazer, mas também sempre querendo estar crescendo, né? Querendo estar se desenvolvendo. Total. O Benny, eu meio que te interrompi, você está contando sua jornada aí pra gente e você ia chegar ao que você faz hoje. Beleza. Trabalhando na Samsung, acho que eu tive meu terceiro insight, né? Falei de tecnologia, falei de vendas, e o meu terceiro insight foi empresas globais têm uma necessidade muito difícil de conseguir atender o mercado brasileiro. Vocês viveram isso, Microsoft, Nokia, Motorola. E eu falei, olha, eu como Samsung não consigo atender um monte de necessidades do mercado brasileiro, deve ter alguém que consegue atender essas necessidades locais. E fui falar com um dos meus maiores clientes, que era um distribuidor de telefonia celular. Fui falar com o founder de lá e ele falou, olha, putz, que bom que você veio falar comigo, porque acho que tem um fundo de investimento que acredita na mesma ideia que você, que a gente vai poder capturar uma boa parte da demanda do mercado brasileiro. Vem trabalhar comigo e vamos desenvolver o mercado atendendo tudo que o varejo brasileiro precisa. Na época, a distribuidora faturava seus 500, 600 milhões de reais e o sonho era faturar 1 bi. Eu trabalhei nessa empresa há 6 anos e pouco, quase 7 anos, e a gente chegou a faturar 4 bi, então foi uma super jornada aqui, ajudando tanto a trabalhar atendendo os e-commerce. Então, o Luquinhas depois foi nosso grande cliente lá na Nova, o Brandão foi nosso grande parceiro vendendo celulares da Motorola, e eu tive uma super jornada em telecom, ajudando a atender as necessidades do mercado local. Depois disso, eu fui trabalhar numa outra distribuidora, mais de bem de consumo, e tive a certeza que a minha pegada era em tecnologia, então fiquei pouco tempo nessa empresa. E depois eu tive a sorte de voltar para a tecnologia. Eu estou trabalhando no mundo de fintechs, de meios de pagamento, numa empresa que foi comprada pelo PayPal, foi comprada há 3 anos atrás. Eu estou tocando a parte comercial aqui no Brasil e estou amarradão no mundo de meios de pagamento, de fintechs. A sensação que eu tenho é o que a gente viveu lá atrás com o lançamento de smartphones. Assim, o mundo de meios de pagamento de fintech está explodindo. Eu não sei quanto que vocês acompanham aí de fora, mas o Pix, o WhatsApp Pay, todas as revoluções que estão acontecendo aqui. Isso aqui é o início de uma ultra-revolução, e acho que eu nunca me senti tão animado e tão pilhado e tão obcecado por um tema quanto as fintechs, quanto os meios de pagamentos. Eu acho que essa aqui vai ser uma onda que a gente vai poder, é um tsunami, que a gente vai poder surfar anos e anos, aprender muito e certamente contribuir positivamente, que eu estava falando que era a questão de missão que eu quero fazer da vida.
Cara, e tem uma puta conexão que não é um negócio só assim, que pô, é um puta business case, vai faturar um monte. Tem uma missão fodida aí de inclusão, né? De um monte de gente que não tem acesso hoje a produtos que são sofisticados, só para quem tem muita grana em banco grande, que as fintech vêm e fazem de graça. Ou cripto vem e acha uma solução que é descentralizada. Então, realmente, muito, muito potencial, é um negócio bacana para o mundo, né? E, Benny, eu imagino que nesse momento tem muita gente tentando se preparar para ser bons profissionais nessa área de fintech, de inclusão financeira. Como é que você acha que alguém se prepara para uma posição numa empresa como a sua hoje? O cara vai para uma faculdade tradicional, o cara busca cursos. Qual que é o caminho que você tomaria? Eu sou menos otimista com uma faculdade tradicional. Eu acho que o conhecimento hoje está amplamente disponível. Não necessariamente você precisa cursar uma faculdade de 4 anos, mas você precisa se especializar, estudar e ir muito atrás. Então, eu acho que se eu fosse começar hoje, eu seria muito mais autodidata, fazendo cursos de pequena duração e com temas muito profundos. Eu acho que, pelo menos a faculdade que eu tracei, e eu vejo muita gente criticando o caminho das faculdades profissionais, ela virou muito generalista, muito superficial, com pouco business case, pouca análise de como, a vida como ela te prepara muito menos para o mercado corporativo. Então, para o mundo de fintechs, eu acho que é quase como uma faculdade que falaria, abre tua empresa que a gente vai te ajudar a tocar o dia a dia e com isso você vai estar preparado para o mercado de trabalho. Essa seria a minha visão. Benny, você falou de, né, ter trabalhado na distribuidora e tal, de celular e tudo mais. Não sei se você quer mencionar o nome, enfim, mas independente. Uma das pessoas que tem lá, eu conheci bem, é o Ricardo Radomir, né? Um cara, assim, super cara, assim, que eu tive muito contato, aprendi um monte com ele também. E eu tive na minha carreira também muitas pessoas que eu admirei, que aprendi com eles, seja através do exemplo, seja através de realmente mentorias ou coisas diretas, assim, conselhos diretos. O que você, assim, trabalhando perto com esses caras, e agora também no PayPal e tudo mais, o que você aprendeu, assim, com esses caras que são puto empreendedores, assim, caras que conseguem levar empresas a crescer tanto quanto algumas dessas empresas cresceram? O que você diria que você aprendeu, assim? Pô, eu vou citar duas pessoas e duas frases que eu acho que eu mais aprendi com pessoas que eu considero geniais. E uma delas é o Ricardo Radomir, o fundador da Allied, que muitos anos trabalhando com ele, eu tive um mega privilégio de ter feito isso. O que eu via dele, que eu tento replicar no meu dia a dia, é grace under pressure. Mês após mês, semana após semana, vinham umas bombas que eu falava, dessa a gente não vai conseguir escapar, isso aqui vai dar BO, vai dar uma mega dor de cabeça, estamos ferrados. E o Ricardo era um cara que estava sempre calmo, sempre agregando e falando, galera, a gente vai achar uma solução, não tem problema. É que a gente traduz isso para o português, Benny? Grace under pressure é talvez gentileza quando sob pressão? Acho que gentileza, calma, né? Algo assim de saber graça que... como calma, né? Eu acho que tem um outro que é espanhol, se não me engano, a gente fala sem perder a ternura, alguma coisa assim. Não tem um cara que fala Che Guevara, hein? Perigoso. Che Guevara. Che Guevara, é isso aí. Mas, enfim, independente endurecer sem perder a ternura. Mas essa questão, assim, de você estar no meio de uma situação... É um pouco de inteligência emocional, assim, né, no final. Né? Ou até de relativização, né? Não deixar aquela pressão, aquela situação te afetar a ponto de você tomar piores decisões. Eu vi a gente sair de dores de cabeça muito grandes, de muitas enrascadas, e eu levo isso para a vida. Então, essa é a primeira lição. A segunda... vocês leram a carta do Bezos, da Amazon, a última carta que ele escreveu? Eu vou falar em inglês aqui, o Brandão faz minha tradução simultânea, mas eu anotei aqui que eu acho que é genial e vou tentar traduzir para o nosso dia a dia aqui, ele falou, differentiation is survival and the universe wants you to be typical. E é isso, você trabalha no mundo corporativo com grandes organizações, está todo mundo tentando padronizar, comoditizar, e acho que esses grandes líderes, esses grandes feras, conseguem ver o que dá para fazer diferente, como fazer de uma maneira mais simples, como ir atrás da próxima jogada em vez da jogada atual e fazer diferente.
Um cara que eu me inspiro pra caramba nisso, e que vocês dois também conhecem, é o Alexandre Ostroviec, da Multilaser. Eu acho esse cara genial, tem que acompanhar muito. Além de ser CEO da Multilaser, o cara criou o ranking dos políticos, que tem uma mega influência nas nossas eleições nos próximos anos. Foi presidente de uma escola de judaica que ajudou a educação de centenas de pessoas. Então, é um cara que é multitask e está sempre pensando como não comoditizar o dia a dia dele. Então, esses são os dois caras que me impactaram muito e que eu tenho histórias bacanas aí para dividir com vocês. Eu acho que, como você colocou, determinados momentos, não adianta só você estar certo concordando que todo mundo está certo. Você tem que estar certo onde todo mundo acha que você está errado. A hora que está todo mundo ir para a direita, você tem que ir para a esquerda. E demanda muita coragem, muita força, muita persistência, né? E tem poucos líderes que conseguem fazer isso. É meio que uma situação como no mercado financeiro, né? Você vai fazer uma aposta numa ação, não adianta você comprar ação que todo mundo está acreditando. Você tem que comprar quando as pessoas não estão acreditando nela. E aí ficar que tá com a ela, oportunidade. e acreditar quando as pessoas não estão acreditando, né? Exatamente. Essa que é a sacada, né? E eu acho que não só nisso, né, cara? Até numa questão de se posicionar, de falar sua opinião e tal. Muitas vezes você fica pensando, a outra pessoa está pensando, o que a pessoa achou e tal. Muitas vezes o que as outras pessoas estão pensando e achando vai deixar a gente no status quo, né? Enquanto, se você fizer diferente, pode ser mal aceito inicialmente, mas depois você vai ver que era o caminho, né? Eu tô lembrando aqui, Rafa, a gente falava muito. Não sei se a gente pode falar, mas vamos lá. Podemos falar tudo. Não sei se você lembra, mas eu falava para você que a Microsoft ia comprar a Nokia. Você lembra disso, Rafa? A gente falava um monte e tal, me atendia pela Nokia. Falei, cara, a Microsoft vai comprar, porque o Steve Ballmer, na época... Era o Steve Ballmer? Não, era o... Como é que era o nome do cara? Steve Ballmer tinha colocado o cara, que eu esqueci o nome lá, que era o presidente da Nokia, para dar... Steve Penelope, isso aí. Para meio que assim, preparar o campo e tal, para depois a Microsoft vir comprar. E aí tinha toda essa meio teoria assim da conspiração, né? Que eu achava que as peças se encaixavam, né? E você fala, não, até que o dia foi lá e saiu, né? Então, assim, não que seja uma questão de opinião, é mais uma questão de previsão e tal, e só. Coisa, mas às vezes quando você olha, conecta A com B e tal, você acha que aquilo faz sentido, muitas vezes não faz sentido para os outros, né? Você pode mundo de acho que você tem que ter a coragem de admitir esse risco, né? Falar assim, cara, eu penso diferente, eu acho que isso vai ser diferente e eu estou disposto a apostar nisso, né? Eu acho que os grandes líderes, eu aprendi que fazem isso e acho que a gente no nosso dia a dia tem que ter essa coragem de ousar e de arriscar. Um bom outro exemplo hoje é cripto, né? Que você falasse de cripto em 2014, 15 no Brasil, os caras, você é louco, você é doente, não sei o que e tal. Agora tá todo mundo, né? Beleza, acho que funciona, acho que pode funcionar e tal. E agora o prêmio já não é tão grande mais, né? Mas para quem apostou em 2015 e era chamado de louco, é muito, muito maior. Então se aplica a tantas coisas na vida, né? E demanda coragem, eu acho que vem junto com você construir uma rede de segurança para você ter coragem de tomar esses riscos e ser um contrariador, né, de opiniões e de tendências. Para você que é novo por aqui, nosso Instagram é o @upcmelhor e o nosso site é o 1%.blog. Lá você pode seguir a gente ou cadastrar o seu e-mail para sempre ficar sabendo quando a gente postar um novo episódio por aqui. Então, segue a gente lá. Tem uma coisa, Benny, que eu sei que a gente estava conversando, né, preparando o episódio e tal, a gente elencou alguns pontos, né, do que a gente acha que um profissional de vendas pode ter e tudo mais, não querendo já pular para isso, mas eu quero que você fale um pouquinho disso, mas um deles é ter dados, né, informação e realmente a análise, né, da situação é sempre algo que vai te embasar para uma conversa. E a gente está falando de pessoas interessantes, pessoas que a gente interage e tal. Eu lembro que na Cenova tinha, porque ele saiu já, mas tinha um cara que foi um dos meus mentores e tal, que é o Escobar, né? O Escobar é um cara super, assim, como posso dizer, super líder assim, no mercado de e-commerce, um cara que é meio visionário em algumas coisas, né? E banca muito o que ele acredita e tudo mais. E aí ele era visto meio como uma pessoa que tinha dificuldade de mudar de opinião, né? E eu lembro que ele chegou, assim, para falar com todo o time, quando ele virou o diretor da nossa área, e ele falou, cara, eu tô super disposto a mudar minha opinião,
mas eu tenho opinião forte, então para isso você vai ter que me convencer. Não vai ser tipo assim, você vai dar sua opinião e eu vou mudar para o seu caminho só porque você deu sua opinião, entendeu? E aí eu sei que para mim aquilo soou como música, assim, né? E eu falei, cara, ótimo, então ele tá disposto, tá? Falou que tá disposto, vambora. E eu pegava, cara, ia pra cima, trazia as opiniões e tal, embasava, trazia dados, discutia um monte com ele, e volta e meia ele ia pro caminho, ia pro outro. Muitas vezes ele me convencia, a maior parte das vezes ele me convencia que eu tava errado, e eu ouvia com respeito da experiência que ele tinha, mas um monte de vezes, assim, ele ouvia e ficava claro. E eu percebi, assim, que a gente foi criando uma relação onde eu fui crescendo na empresa, mas muito porque eu era um dos poucos que realmente acreditou e realmente, assim, comprou a ideia de que ele poderia ser convencido, entendeu? Muitas outras pessoas comprou a ideia de que, não, ele falou isso, mas é balela. Na verdade, eu falo as coisas e ele vai lá e quebra todos os meus argumentos. Cara, às vezes é porque você não está trazendo os argumentos certos, entendeu? Você tem que estar preparado. Pô, perfeito. Acho que a gente já pode entrar no mote da nossa conversa, que é como se tornar um profissional de vendas à prova do futuro. E aí eu vou jogar a primeira polêmica aqui. Eu estou sendo entrevistado, mas eu vou jogar a primeira polêmica aí e vamos ver como a gente se sai. Tem, assim como o Bruno falou, o vendedor tem um estigma não tão legal, também tem o estigma que vendedor é puro relacionamento. Na minha visão aqui, relacionamento é overrated, talvez nem overrated, mas é quase como sine qua non, é uma coisa que você precisa ter, mas não é nada demais, e dados, a interpretação dos dados e como você usa eles a seu favor é o que faz um bom vendedor ter sucesso na carreira daqui para frente. Então, o cara que vai falar que, putz, eu me dou bem, eu me comunico bem, mas não domino os dados, para mim, já morreu, já está morto, não tem espaço nenhum em 2021. E o cara que é uma boa pessoa que consegue interpretar dados e consegue tomar boas decisões baseadas em dados, é o vendedor que vai predominar daqui para frente. É um ponto interessante, assim, eu acho que a gente veio de uma geração nova para vendas, né, que quando a gente chegou em vendas já tinha um esquema de como fazer vendas de celular, por exemplo, né. Era muito baseado no que você falou de, cara, a gente se conhece há 15 anos, então deixa que eu converso com o cara lá e a gente faz uma festinha junto depois. Isso eu acho que, assim, não é que perdeu o valor, mas eu acho que hoje tem uma combinação muito maior de você trazer argumentos racionais para a conversa, você ter mais dados disponíveis, porque, não sei se vocês lembram, mas só conseguir dados para vendas antes era um inferno, né, cara? Todas as planilhas offline, tipo assim, não era fácil. Isso é um lado, né? E eu vinha de e-commerce falando, cara, eu tenho todos os dados aqui, então para mim é mais fácil, tal, vou trazer argumentos racionais. Por outro lado, todo mundo que toma decisão no fim do dia é humano, né? Então, se você está lidando com um cara de vendas que tem um argumento fantástico, todo racional, todos os dados, mas é um cara que você não gosta de lidar, é um cara que você não gosta de estar perto, tenho certeza que você perde para um cara similar que tem os dados e você gosta, né? A gente falou disso no último capítulo sobre como influenciar pessoas e tal, e eu acho que eu pessoalmente falar, eu não tenho pegada de vendas, eu não gosto de vender. E aí eu comecei a descobrir que pouco a pouco, eu sendo justo, honesto, respeitoso e consistente, as pessoas gostavam de mim. E aí beleza, funcionava, não precisava ser uma outra pessoa. Então eu aprendi demais com essa geração anterior, né? Eu acho que eles tinham muita dificuldade com dados por falta de dados, mas pega cara ícones do mercado aqui, eu não vou citar não, porque tem vários, mas vocês imaginam quem eu tô falando, que era um pró de relacionamento, eu falava, esse cara, eu tenho muito a aprender com ele, nesse sentido, né? E o relacionamento vinha de consistência na maioria das vezes e técnicas de como influenciar pessoas. E a grande maioria desses caras que eram fera, eles tinham isso naturalmente, não é um negócio que eles tinham aprendido em livro, né? Então, eu vejo um meio misto aí, Benny. Sim. E aí a questão, na verdade, assim, se as transações começarem a ser praticamente digitais, o contato humano deixar de existir num procedimento de vendas, aí de fato fica irrelevante, né? Mas eu acho que para grandes transações complexas, as pessoas gostam de ter uma cara, né? Junto Sim, não, isso não vai morrer, isso eu tenho certeza. Assim, não tem como, né? Que para mim, talvez a definição é premissa do jogo que a gente joga, que você tem que ser um bom influenciador, você tem que ser um bom comunicador. Tem um livro que você já deve ter lido que chama The Challenger Sales. Você já leram esse livro? Não. Ele fala que o melhor vendedor, ele pega 7 tipos de vendedor.
o cara que é amigão do cliente, o cara que é super bravo com o cliente, o cara que é mais consultor, e ele compara a performance desses 7 tipos de vendedores. E o melhor vendedor, por muito, é o que ele chama de challenger, é o cara que desafia o cliente, é o cara que traz uma informação nova, se comunica com empatia e faz o cliente, putz, talvez eu preciso disso, talvez essa informação esse cara vai me trazer, ninguém vai me trazer, e com isso faz sentido eu fazer uma negociação com ele, faz sentido a gente ter um relacionamento com dados, com informações, pautado. Então, putz, esse livro para mim define muito o que é o futuro desse profissional de venda, saca? Eu acho que também tem uma coisa que é em relação a, assim, o dado, a gente vai ter excesso. Hoje em dia, para o futuro, a gente vai ter excesso de dados, né? Excesso de informação. Mas nessa venda de B2B, assim, né? Essa venda entre empresas, eu acho que tem a história que você dá para o dado, né? É a história que você amarra o dado. Então, a gente acredita, faz treinamento, acredita muito isso dentro do Google, né, de a gente ter, assim, por que você vai se importar com esse dado, né? Até porque o cérebro humano, quando uma pessoa está ouvindo uma apresentação, alguma coisa assim, ele em geral capta um percentual baixo, assim, né? Acho que é 15%, 20% do que está sendo apresentado, né? E aí, se você não tornar memorável, se você não amarrar com uma coisa que a pessoa fala, pô, isso aqui é diferente. Vou dar um exemplo, você faz uma analogia e fala, cara, sei lá, 25% é o dado que você quer falar, 25% das pessoas e tal, não estão assistindo TV, vamos dizer assim. Pô, beleza, uma coisa é você falar isso, né, 25% das pessoas. Outra coisa é você falar, cara, imagina, eu tô aqui na minha casa, eu tenho quatro pessoas na minha casa, eu, minha esposa, 2 filhos e tal, é como se eu não assistisse TV nunca, entende? Tipo assim, é diferente, o cara se relacionou com você, entendeu que você tem 2 filhos, ouviu a história por trás, e amarrou aquele dado na cabeça da pessoa, entendeu? Então, acho que o dado é muito importante e a gente vai falar um pouquinho, mas com inteligência artificial e tudo mais, a gente cada vez mais vai usar a máquina, né, para poder otimizar coisas com os dados e melhorar operacionalmente em termos de eficiência as coisas, mas você ter uma pessoa que consegue olhar aquilo, né, olhar o que o AI fez, olhar os dados, o que está acontecendo com qualquer que seja o negócio e traduzir isso para as pessoas, acho que é isso que é um grande diferencial, assim, dentro desse contexto. Ô, Beni, qual é o nome do livro? The Challenger Sale. Challenger Sales. Vamos botar lá no... Bem eu legal, vou falar né? um monte de livro hoje aí, depois eu passo todos. Beleza, a gente coloca nas notas. Ver se tinha o nome em português aqui, mas parece que só tem em inglês mesmo na Amazon do Brasil. A gente falou de dados, então um primeiro ponto assim que você colocaria com a pessoa que está querendo trabalhar com vendas, qual que seria outro ponto, Ben? Cara, o segundo ponto que eu acredito muito é que eu acredito que os generalistas, no longo prazo, vão ter uma performance maior do que o ultra especializado. E aí também tem um outro livro que chama Generalist, depois eu passo aqui para vocês, mas ele fala por que os generalistas vão vencer no mundo super especializado. Ben, Que é mais ou menos o que a gente falou de categoria de produto ou você está falando de habilidades? De habilidades. Então, o grande exemplo desse livro é que e a gente vai falar do início da jornada. Assim, ele fala que, não vou lembrar qual que era o tenista que ele comenta, mas que o tenista que durante a formação dele foi plural em esportes, então o cara jogou bola, talvez foi o Federer, vou chutar aqui que foi o Federer, jogou bola, fez natação, jogou basquete, e lá na frente, quando ele tinha 18 anos, 20 anos, que já era para o cara decidir ser um jogador de tênis profissional, ele focou em um esporte, ele tinha uma visão muito mais plural de como dominar esportes, e foi muito bom nisso. E esse livro cita vários exemplos de músicos que tiveram a experiência em vários instrumentos para depois ser gênios em alguma coisa, e também nos negócios. Eu acredito muito nessa pluralidade e nessa ampla experiência em setores e canais. Muito mais do que você falar, olha, putz, eu vou ser o cara hiper, ultra especializado num tema e ninguém vai dominar mais isso do que eu. Óbvio que também tem espaço para isso, não estou falando que isso é uma verdade absoluta, mas eu boto muito fé
no longo prazo, nos generalistas, e eu recomendaria fortemente a gente ter mais vendedores com essa visão plural de diversas experiências. Acho que isso pode ser uma super aposta para o longo prazo. Acho que isso passa também, né, Benny, por entender de diversas partes do que você está trabalhando, né? Então, exemplo, vou vender celular. Uma coisa é você querer vender o celular e falar, beleza, eu sei que esse aqui vende tanto no historicamente, eu sei que esse aqui é esse é o preço e tal. Outra coisa é você realmente começar a pesquisar e falar, cara, mas quais são as características do celular? O que cada uma dessas características influencia as pessoas a quererem o celular? Começar a estudar concorrência. Então, assim, você conhecer coisas diferentes dentro do processo, ir lá numa fábrica, saber como é que conhecer o sistema operacional que está dentro do celular, né? São um monte de componentes. Acho que outro exemplo também eu trabalho no varejo, estou na área de vendas. Cara, beleza, mas é um e-commerce, você tem que começar com a sua TI, com o seu marketing, com o seu time de marketing digital, saber como é que eles trazem gente para o seu site, saber como a TI faz para ter a experiência diferente, UX, né, de experiência do usuário no site. Assim, você ficar só lá no seu produto, falando, eu comprei meu produto, agora eu vou botar no site para vender, você não vai evoluir, entendeu, tanto, né? Você não vai conseguir ter uma conversa com as diversas áreas e conseguir trazer mais, assim, mais crescimento para o seu negócio. Eu me sinto muito mais realizado e muito mais feliz comigo mesmo por ter tido experiência e ter trabalhado na indústria de telecom, em distribuidor, ter trabalhado em distribuidor de bem de consumo, ter trabalhado em marketing, ter trabalhado em vendas, ter trabalhado em fintech, meio de pagamento. Isso me dá uma visão muito mais ampla e isso é um dos fatores que me dá um mega brilho nos olhos. Eu falo assim, nossa, quanta coisa que eu já vi e como eu consigo juntar esse quebra-cabeça e propor, encontrar novas soluções para o futuro. Então é um conselho baseado na minha experiência e na super satisfação que eu tenho de ter tido todas essas alternâncias, mudanças e coisas e trabalhos, assuntos completamente diferentes. Eu lembro que uma vez você falou, Benny, desculpa, Rafa, eu vi que você ia perguntar aí. Tô empolgado aqui, foi mal. Eu lembrei que uma vez você falou que o tempo que você achava que era ideal, assim, ficar numa mesma posição era 2 anos, mais ou menos. Faz tempo, talvez você tenha mudado de ideia, mas você acha que vem um pouco disso, assim, independente, não quer dizer mudar de empresa, mas dentro da sua própria posição, né, dentro da sua, fazendo a mesma coisa. Você acha que 2 anos é um tempo ideal e é nessa busca de fazer coisa diferente? Sinceramente, eu acho que eu caguei uma regra que eu nem concordo, assim, eu acho que não tem uma regra para isso, assim, eu acho que tem coisas que você pode fazer durante 10 anos e não tem problema. Como eu falei para vocês, a nossa carreira, pelo menos eu vejo, trabalhando muito tempo, assim, a gente está no início da nossa jornada que é muito longa, então pode ser que você encontre um problema, acho que o lance você quer encontrar problemas difíceis para resolver. E às vezes você vai encontrar um problema difícil para resolver que vai te demorar 5 anos para você falar assim, putz, aqui desse mato não sai mais cachorro. E às vezes você vai trabalhar num projeto e fala assim, olha, deu 5 meses e não estou feliz. Então se eu te falei isso, algum dia eu te peço desculpas, retiro, mas eu não concordo com essa frase e eu acho que não tem uma verdade universal a respeito disso. Depende muito do ambiente que você está, né, Benny? Por exemplo, você está em grandes corporações que, assim, naturalmente o trabalho, se não é de grande liderança, começa a se tornar repetitivo, eles até te empurram para trocar, né? Porque sabem que você não vai fazer bem por muito tempo. Tem gente que fica, né, 5, 6 anos numa mesma posição, mas é bem raro. E depende do ambiente que você está e o nível de controle que você tem das coisas, né? Acho que especialmente se você está falando, eu estou resolvendo um problema complexo, e eu não estou só apertando um parafuso, eu estou desenvolvendo a estratégia para resolver, porra, dá pra ficar pro resto da vida em um problema, né? Sim. Se o problema for levar a civilização, o ser humano para Marte, demorar um pouquinho. Talvez leve um pouco mais. Você não vai ficar entediado tão cedo. E eu tava acho que checando tem muito a ver também com o que você enxerga que você pode contribuir para o planeta, né? Assim, a empresa que eu estou trabalhando hoje, junto com o PayPal, tem uma missão de ajudar na inclusão digital as pessoas que não têm acesso a isso. Então, como o Brandão falou, os bancões tratando mal um monte de gente no mundo inteiro, e a gente quer ajudar essas pessoas que não têm acesso à educação financeira, a elas terem mais acesso a isso, a terem uma facilidade maior no mundo financeiro. Isso é uma missão, cara, que dá assim, se eu tô colaborando com o mundo e esse é um dos propósitos, eu tô fazendo isso amarradão, dá para fazer isso um tempão, assim, então tem muito como o que você se enxerga dentro da organização e se está contribuindo efetivamente para isso, né?
Pô, eu tava checando seu tenista aqui, Vini, no meio tempo. Parece que os dois, o Federer e o Nadal, jogam um monte de esportes, que o Nadal é quase profissional em futebol, foi quase profissional em futebol. E eu achei uma analogia fodida, porque é exatamente o que eu falo para quem vem falar de e-commerce comigo. Falar, eu quero aprender e-commerce, beleza. O cara fala, eu fiz o curso aqui de Omniture, Adobe, não sei o quê, e eu sei mexer na plataforma. Não importa, cara. O que importa, na real, é você saber ler o que está na plataforma. Você saber ler o que está no Google AdWords, você saber ler o que está na nova plataforma de mídia, porque as plataformas vão mudar tão constantemente que o único conhecimento que você pode ter é saber ler os números que estão lá. Então, a primeira coisa que, você vai trabalhar com marketing digital ou e-commerce, cara, aprende a ler os dados, aprende as métricas digitais, né? Eu acho que tem tudo a ver com o seu ponto de ser generalista, né? Especialmente se você quer ter uma posição de liderança. Com certeza. Nossa, eu ia perguntar uma coisa. Lembrei. Eu vou complementar aqui um negócio que o Rafa fala muito, que eu acredito muito, que ele fala no começo, você tem que falar sim para quase tudo. E mais no final da sua jornada, que ainda falta muito para a gente, você tem que falar não para quase tudo e focar em muito poucas coisas. Eu acho que tem muito a ver com isso do generalista. Você tem que testar um monte de coisa, um monte de variáveis, um monte de hipóteses, para depois você ter certeza dessa hipótese, aí você ir fundo na piscina, e aí all the way. Mas acho que tem um período de investigação muito longo e muito interessante. Como que você faz, assim, Benny, para ficar motivado e continuar nessa conexão com essa sua missão, assim, de gerar inclusão digital? Porque você está dizendo que você está impactando a vida das pessoas, né, no sentido de incluir digitalmente e tal, com o seu trabalho, mas você tem contato direto com essas pessoas que estão sendo incluídas, ou você tem só os números te traduzem esse sentimento? Vou te falar isso porque na Nova eu pensava assim, cara, eu quero crescer nessa empresa aqui, porque eu acredito que eu quero levar, sei lá, melhores preços, melhores produtos, lançamentos exclusivos, coisas assim. E eu ficava meio que assim, me convencendo de que isso estar dando certo estava fazendo bem para mais pessoas. Hoje em dia eu penso, eu estou trabalhando, fazendo meu trabalho e tal no Google, esse trabalho aqui eu quero fazer de um jeito legal, impactar pessoas nesse ambiente, mas aí a gente tem 1% melhor, tem coisas fora, e isso acaba suprindo essa minha vontade maior, né? Assim, como você vê, assim, como você continua essa motivação? A minha leitura hoje, se você está no ecossistema de fintechs, de meios de pagamento e dessa indústria, você está no meio de uma revolução, incluindo milhares de pessoas diariamente a uma nova economia e a novos serviços. E você sente isso por tudo que você lê, por tudo que você vende, por todos os dados. Então para mim, eu diria que é um processo quase inerente, automático ao que eu estou fazendo no dia a dia. Assim, não tem um exercício em cima disso, mas sim entender que você tá no meio dessa revolução e qualquer coisa que você adicionar, qualquer discussão que você participar, qualquer serviço que você vender, você vai estar fazendo essa missão de incluir mais pessoas que estão mal servidas. E, cara, o Brasil é um prato cheio, né? Eu não sei há quanto tempo vocês não vêm para o Brasil, mas o Brasil é um prato cheio de pessoas mal servidas aqui, dos bancões tratando super mal, das pessoas não terem acesso a nada. Então, aqui vai ser, nos próximos 5, 10 anos, as startups, as fintechs disruptivas vão jantar todo mundo, vai acontecer muito rápido, já aconteceu, na verdade, só está acelerando ainda mais o passo. Então, aqui vai ser uma mudança gigantesca aqui para a próxima década. Legal. E, Benny, você falou de educação aí, né? Tem hoje em dia vários canais de YouTube, canais que você pode aprender mais sobre finanças e tal, mas também tem uma parte que as empresas têm que fazer, né? Eu acho que a XP faz algumas missões de educação bacana e tal. Tem alguma coisa que você participa ou que você sabe que as pessoas possam aprender mais sobre como manejar dinheiro, como investir? Onde você acha que é o melhor lugar para ir para aprender sobre esse tema? Putz, não tem um tema específico, Brandão. Acho que a minha resposta aqui seja curioso, meu. A informação, como o Luquinhas falou, a informação está disponível na internet, todas as informações de todos os canais, redes sociais. Talvez o que você tem que fazer é que você tem que escolher quem que você vai seguir, como que você vai seguir. Vou dar uma filosofada aqui. Assim, tem uma frase que eu digo muito que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive.
E isso tanto para amigos quanto para referências de aprendizado. Então, se você chegar lá no Instagram e seguir as pessoas, referências de finanças, e elas vão postar informação todo dia, cara, você vai adquirir toda a informação que você precisa ter sobre educação financeira. Por outro lado, se quiser seguir um monte de baboseira que não vai te agregar nada, você não vai conseguir melhorar nisso. Então eu diria que você é a média das 5 pessoas que você mais conviver e mais seguir do mundo digital para aprender sobre isso. Não tem um lugar específico que eu falei, vai lá, que lá é a fonte de ouro, bebe dali, que de lá você vai sair um sábio das finanças, saca? Boa. E aí, tá gostando do episódio até agora? Eu vim aqui rapidinho falar com você, que tem acompanhado a gente e ouvido o nosso podcast, e que tem gostado dos assuntos e dicas que trazemos aqui. Nesse ano de 2021, estamos começando a Mentoria 1% Melhor, em que queremos poder conhecer você melhor, ouvir sobre seus desafios e desejos na vida, e ajudar além do podcast, com a nossa experiência e o contato direto com você. Se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Ficaremos felizes em bater papo e ajudar no seu desenvolvimento. E eu lembro que a gente discutia muito, né, Benny, sobre transformação digital, o que vai ser o e-commerce no futuro. O e-commerce as transações serão 100% digitais. Qual que é o papel do mundo físico nessa história? E antes de Covid, eu acho que era uma filosofia meio longa pra gente falar, daqui a 10 anos, e agora, de repente, aconteceu. Você acha que ainda tem um papel muito relevante a relação do consumidor fisicamente com produtos? Como é que você vê isso na sua indústria? Você acha que da parte de fintech vai ser exclusivamente digital ou haverão ainda presenças físicas para suportar o digital? Eu vou polêmicas de novo aí, vocês discordam se vocês acharem. Acho que tem óbvio, no passado, uma geração extrema para o mundo offline. Agora existe uma geração extrema para o mundo online, para o mundo digital, e eu tenho convicção que o futuro é omni. O futuro não é nem digital, nem offline. O futuro é omni, com todas as possibilidades possíveis e imagináveis, e não um caminho só. É óbvio, né? Você vê número da China, do e-commerce, do digital passando o mundo físico, você fala, nossa, lá tá bombando, mas a gente ainda tá muito longe disso, o planeta, fora a China, está muito longe disso, e mesmo lá eu acho que não é uma via ou outra, eu tenho certeza que não é uma via ou outra, eu tenho certeza que o futuro é omni, pelo menos no meu setor. Benny, para quem não conhece, omni significa o quê? Explica pra gente. O Brandão tem um viés muito positivo para falar que tudo vai acontecer no mundo digital. E eu tenho um viés um pouco mais de falar que as transações comerciais, as vendas, elas vão acontecer tanto no mundo digital quanto no mundo físico. Então, as pessoas vão continuar indo no shopping, talvez tendo algum outro tipo de experiência, mas vão continuar indo no shopping, vão continuar fazendo compras por conveniência, vão continuar indo nas ruas para fazer compras, talvez de uma outra maneira pós-Covid, talvez com outros conceitos, talvez o shopping sendo mais um showroom, ou sendo a última milha de uma entrega, mas eu acredito muito mais num omni, na gente ter todo tipo de experiência de compra, e não alguma coisa um ou outro, excludente. Então, você lembra que a gente falava eu não sei se você vai lembrar falando o nome, vitrine, aquela minha ideia que eu tinha de shopping, não? Você lembra que a gente conta aí. Mas você lembra que eu quero? Entregar o ouro, hein, Luquinha? Vai entregar o ouro? Entregar o ouro, não. Hoje em dia já tá começando a acontecer, né? Na verdade, eu falava disso que 10 anos atrás, sei lá, 8 anos atrás, talvez. A gente fez uma ideia disso aí, se bobear, hein? A gente fez um business case disso aí, se bobear. A gente fez sim. A gente discutiu bastante isso. Mas a ideia era basicamente o online, o mundo digital, influenciando uma experiência de shopping center. E aí você chega dentro do shopping, você bota no seu celular lá, quero achar esse produto. E aí ele te falava onde estava dentro daquele shopping, aquele produto, né? E todo o resto da experiência. Você está na praça de alimentação, ele te avisa que o cinema tem um filme que vai começar e você pode comprar mais barato porque está próximo do horário e tem lugar vazio. Era basicamente um smart shopping, né, Luquinha? Exatamente. Eu via aqueles totens, assim, de shopping, né? E eu via uma fila lá, as pessoas olhando, onde é minha loja? Falou que é. E eu falei, caraca, como assim? E também, outra coisa, eu cheguei num shopping um dia e falei, cara, eu queria comprar esse produto aqui, mas não faço ideia qual a loja, onde que vende, como é que é. E, enfim, seria mais ou menos o marketplace do shopping, né? Isso tinha um monte de desafio lá atrás.
Acho que hoje esses desafios já foram vencidos a maior parte, em termos de back-end, assim, né? Em termos de ter o produto cadastrado, todas essas coisas que precisam acontecer. Mas ainda precisa evoluir, né, cara? Assim, tá evoluindo muito, mas o shopping poderia servir, como o shopping é muito forte no Brasil, tem muita capilaridade, poderia servir para entregar na sua casa, já que o estoque está lá, né? Você pediria de casa. Enfim, mas acho que isso para dizer um exemplo. O futuro é Omni. O futuro é Omni. Exemplo de Omni. Deixa eu defender meu ponto aqui, que o Benny fez uma acusação muito grave. O meu ponto de vista sempre foi, do jeito que estava, não continua. Né? O nível de ineficiência, o nível de estoque, o nível de preço, isso ia morrer. E aí acho que o Benny tocou exatamente no ponto, que é o ponto da China. Né? Quando você olha a China e fala, mais de 50% das transações são digitais. São, mas não necessariamente o cara sentado em casa na frente do computador. Muitas das vezes o cara está fazendo uma transação digital estando no ponto de venda, usando o celular dele. Né? Então, isso é o Omni para mim, né? Que serão transações digitais em qualquer lugar, e a relação física com produtos é super relevante para várias categorias, e as pessoas gostam, né? Se você mora nos Estados Unidos um tempo, você está, passeio aqui para os caras ir numa Ross, né? Os caras gostam de ir em loja e ficar olhando coisa e comprar coisa. Então, com certeza o varejo vai continuar existindo, só que as transações não vai ter mais transação física que você faz lá com cash na hora. Você simplesmente usa meios digitais para finalizar a transação, mas tem todo um processo de chegar na finalização da transação. Né? As possibilidades das transações aumentam, né? O seu carro pode fazer transação por você, não precisa nem estar com o celular. Você chega lá com o seu carro elétrico, já abastece e ele mesmo paga, né? Essas coisas assim. Seu carro está cadastrado, né? Tem um monte de possibilidades, né? Aqui nos Estados Unidos, vários lugares você vai e não aceita cash mais. Então, né, por definição, todas as transações são digitais naquele estabelecimento. Não. O dinheiro, não amanhã, não depois de amanhã, mas o dinheiro tá com assim, vai ser muito pouco relevante, né? Ele talvez não vai morrer, mas ele vai ser cada vez menos relevante. E aí, passando por opções, a gente vai ter QR Code, cartão, Pix, o principal vai ser pelo celular, né? Então já que estamos no tema de polêmicas, Benny, qual que é a sua visão de criptomoedas? Pô, eu sou um late adopter, mas apesar de ser tardiamente, eu reconheço que acho que elas vão ser revolucionárias. Então, eu fui durante muito tempo um crítico, e às vezes a gente tem que admitir que a gente está errado, e hoje eu acho que elas vão ter um papel transformacional e vão ser muito relevantes em algum tempo para todos os mercados. Então, eu acho que foi-se a época de falar que era uma especulação, que era algo passageiro. É algo que está aqui e que vai marcar a nossa geração. Cara, eu acho excelente o ponto, e assim, é meio que o tema da nossa conversa, de a gente ter opiniões fortes, mas seguradas de forma leve, né? Assim, puta, mega acredito nisso, você provou o ponto contrário? Maravilha. Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, segue. O que eu mais quero é ser convencido do contrário, né? Contanto que me mostre dados, me mostre informações e tudo mais. Acho que é importante. E isso é parte também do dia a dia do vendedor, né? Assim, discutir, debater, putz, isso dá para negociar, isso não dá, isso aqui para mim é crucial, putz, como que a gente chega num termo, deixa eu te provar que isso aqui é melhor. Então, acho que os três aqui são vendedores há muito tempo e sabem como ter uma discussão muito baseada em números e ceder, e às vezes falar, putz, isso aqui não é o ponto de vista certo, vou retroceder e vou negociar outros termos, né? Exato. Vou falar uma última antes da gente ir para 1% na lata, porque me veio aqui, acho que a gente conversou antes também, mas é a questão do ter muito claro, né, se você está atendendo um cliente, ter muito claro o que é o objetivo do seu cliente. Então, eu estou querendo vender para alguém. O que é o objetivo dessa pessoa, ou dessa pessoa representando uma empresa? E aí isso é o objetivo da empresa, né, de vender mais, ou do que quer que seja, ter mais lucro e tudo mais. E também o objetivo daquela pessoa dentro da organização, né? Às vezes a pessoa vai se mover mais porque você ofereceu algo para ela que vai fazer ela brilhar dentro da empresa. Às vezes ela vai se mover mais por você oferecer algo que vai fazer a empresa dela brilhar. Mas independente, você como vendedor precisa entender o que é isso, ser bem intencional, né? Realmente deixar isso claro e abordar as conversas, ter sempre isso como pano de fundo para você poder... eu estou numa conversa aqui, estamos olhando os dados e tal, e o cara está discutindo um negócio que está indo num caminho totalmente contrário ao objetivo que ele já dividiu com você,
não tem problema nenhum você pegar e falar, peraí, mas isso aqui não está alinhado com aquele objetivo. Isso aqui não vai te trazer o que você quer. Isso aqui vai te trazer outra coisa. E que tal se a gente fizer essa outra coisa que vai trazer o que você quer? Então, acho que isso é uma coisa... E você ainda mostra pro cara que você se importa com o objetivo dele, às vezes mais até do que ele consegue se importar, entendeu? Isso é uma coisa que parece meio maluquice, mas funciona. Então, eu vou falar um ponto aqui que eu quero ouvir a opinião de vocês. Assim, se você quer ser se colocar no lugar do cliente, fazer uma boa negociação, quer ser um vendedor à prova do futuro, um bom sinal disso é que você está falando 30% do tempo e ouvindo 70% do tempo. Se você está falando a maioria do tempo, existe uma grande chance de você ser um mau vendedor ou de você ser um péssimo vendedor. O grande vendedor é o cara que fala muito pouco e ouve muito para entender o que está em jogo. E isso não é uma informação muitas vezes dita para as pessoas das áreas comerciais que vivem falando para caramba, né? Acho que o vendedor moderno saiu de ser o sabe-chão, sabe tudo, o cara que tem o dado que ele não compartilha, para esse vendedor open source, que é muito mais sobre aprendizado e ouvir, né? E dado que os dados estão expostos, não tem como você esconder mais as coisas, né? Não tem mais como você ficar segurando a informação. Então, quanto mais aberto, quanto mais tendo essa mentalidade que o Benny coloca bem de, cara, me prova que eu tô errado e eu vou ter uma opinião diferente. Eu acho que, de fato, é a habilidade, né? Que a inteligência artificial vai ter dificuldade de fazer, nenhuma máquina vai conseguir fazer, é uma inteligência emocional que só o humano consegue ter. Isso. Acho que é um bom segue aí, uma boa conexão com o nosso 1% na lata, que são as nossas perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. Então, vamos lá. O Benny, se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, o que você escreveria? Pô, cara, eu não mandaria uma carta, mas eu me mandaria um livro, pode ser? Já que a gente está falando de um monte de livros. Eu me mandaria um livro que chama Extreme Ownership. É um livro do cara da Marinha Americana. Joko, né? Que ele fala que... Conhecem? Bem ele bom. fala que tudo que acontece a seu respeito, você é o dono dele. Assim, não tem mimimi, não adianta você culpar os outros, não adianta você ficar se lamentando. Você é 100% dono do seu caminho, não importa o que acontecer, você vai tomar as rédeas da sua vida. Cara, você pode ter nascido com mais dificuldades, com menos dificuldades, não importa o que acontecer, você é dono do seu caminho, sem culpar ninguém, sem achar desculpas. É um livro pesado, mas eu teria me mandado ele há 10 anos atrás e eu teria tido mais esse comportamento de falar assim, seja dono de tudo que você faz, de todas as suas atitudes na vida pessoal e profissional. Então, não teria escrito carta nenhuma, teria mandado esse livro para eu ler antes. Mandar um livro em anexo. O nome do livro em português é Responsabilidade Extrema e o autor é o Joko Willink. Então é um puta livro. Eu também já li e gosto muito. Ele teve no programa do Tom Bilyeu, né, que a gente gosta bastante, que é o Impact Theory e o Health Theory, são dois programas aí, para quem sabe inglês ou quer, né, tem às vezes com legenda, ele falando, assim, é impressionante, o cara fala muito bem, bruto. Liderança e tal, o cara brutão, assim, grandão, mas você pode pensar no estereótipo e tal, mas não, assim, ele fala muitas coisas que vão numa linha bem diferente, assim, do que você imaginaria quando você olha ele, assim, a figura dele, né? Outro tema que eu gosto muito dele é disciplina igual liberdade, que parece que é um contraponto, né, disciplina e liberdade, mas na verdade ele explica como disciplina pode tornar você livre para fazer o que você quiser e executar seu potencial. É muito bom. Vamos lá. Qual o hábito que te ajuda a ter uma vida melhor e como você adquiriu esse hábito? Naturalmente, intencionalmente? Posso falar 3 hábitos, rapidinho? Opa, pode. Vamos lá. Falamos muito leitura. Eu leio todo dia 20 páginas por dia no mínimo. Eu leio 100 páginas por semana. Hábito adquirido há muito tempo. Minha família, meus pais leem muito. Putz, isso transformou minha vida e educação é tudo. Então, o primeiro hábito é a leitura e eu levo isso religiosamente. Segundo hábito, eu sou super viciado em esportes. O Luquinhas também tem essa pegada muito forte de esportes. Faço esporte para burro, sempre fiz, já me arrebentei inteiro, mas sigo fazendo e me torna a vida muito mais balanceada e muito mais equilibrada. Então, sou uma pessoa muito mais feliz pela alta quantidade de esportes que eu faço. E o terceiro hábito que eu sou muito feliz em fazer e que propago muito é filantropia.
A filantropia é um lance que me motiva muito. Eu falo assim, do jogo infinito, onde você quer chegar. Pô, se eu puder ganhar mais para poder doar mais, se eu puder conhecer mais pessoas que estão transformando o mundo e eu puder ajudá-las, seja com dinheiro, com tempo, com o que quer que seja, filantropia é um hábito que eu adquiri e que eu recomendo todos, porque no final do dia te transforma num ser humano muito melhor. Eu sou muito feliz com esse hábito também. Bem, eu tenho uma pergunta para você. É uma coisa interessante. Eu nunca fui bom, eu nunca gostei, sei lá, de ser filantrópico no sentido de dar dinheiro, tá? Então, assim, eu sempre tive uma desconfiança, uma dúvida de que o meu dinheiro ia ser a melhor forma de eu ajudar, o melhor uso, vamos dizer assim, dos meus recursos para ajudar, tá? Então, por exemplo, eu faço um monte de coisa que eu dou de graça, né? Meu tempo e tal, aqui o podcast, mentorias, etc, etc. Eu sinto que eu estou ajudando. Faço voluntariado aqui com criança e tal, beleza. Mas na hora de dar o dinheiro, falar assim, cara, toma aqui, instituição, dinheiro, eu não consigo, eu não consigo ter essa percepção do valor que isso gera. Como que é para você, assim? Como que você vê esse valor? Como é a instituição que você doa, que você acredita nela? Você está envolvido no que você está doando? Como que você diria que isso... Instituição, eu tenho menos o hábito de doação para pessoa física, até porque eu acho que tem um pouco mais de risco. Até já tive umas histórias que eu me frustrei, mas para a instituição, estudo, faço curadoria óbvio, investigo, conhece, bate um papo e uma vez identificado, eu acho que tento apoiar de todas as maneiras possíveis. Eu vou te fazer uma sugestão, Luquinhas. Estuda e vá atrás de um cara chamado Edu Lira, que é um cara que está super na moda. Conheço. Gerando Falcões. Ano passado eu fiz uma coisa legal. Ano passado, quando eu fiz aniversário, a gente estava no meio da pandemia, eu fiz aniversário abril, estava caótico. Eu fiz o seguinte, todo mundo que me ligar para dar feliz aniversário, eu vou pedir uma coisa de aniversário. Uma doação para a ONG do Edu Lira. E foi a melhor coisa que eu fiz no meu aniversário no passado. Acho que foi um dos meus melhores aniversários da vida. Cara, vai atrás dele, assim, estuda um pouco o material desse cara. Eu te desafio que você não vai se sentir, que você não vai ficar com vontade de entender a história dele e apoiá-lo. Acho que é um cara que é fora da curva e talvez ele seja a primeira pessoa aí que você possa fazer uma doação e vai ficar feliz. Você vai ver que o Gerando Falcões, né? Do Lira. Exatamente. Eu conheço, eu vi a entrevista dele no Roda Viva, acompanho ele já há um tempo. Então esse é o cara para você fazer a tua primeira abordagem. Essa é a minha forte recomendação. Não sei se tem no Brasil já, mas aqui nos Estados Unidos tem muito ranking, né, de transparência de caridade e de efetividade, né? Tem, por exemplo, um índice de quanto dinheiro os caras recebem, quanto vira para a administração e quanto de fato vai para a causa. Então, se é um negócio que não existe no Brasil aí, tá aí uma puta ideia para colocar no ar. Boa. E a segunda, eu ia fazer um eco em relação ao que você falou do livro, porque eu, quando estava no Brasil e trabalhava igual um maluco e tal, eu colocava na minha cabeça que, não tenho tempo para ler livro, já trabalho muito, já aprendo muito no meu trabalho. E depois que eu cheguei aqui, estava até com a influência do Rafa e tudo mais, eu não gostava de estar no livro papel, né? Então eu aprendi a ouvir o audiobook, né? Que dá no mesmo, informação vindo e tal. E aí um dos livros que eu li e tal, ele fala, né, que o livro é uma porta para o mundo, né, e é você viver o mundo na visão daquele autor, né. E, cara, assim, eu mudei completamente, assim, eu não só no sentido de aprender mesmo, né, conceitos novos, aprender atividades, skills novas, habilidades e tal, mas também no sentido de, cara, uma conversa que a gente está tendo, né, com outra pessoa, você se tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa que tem mais diferentes visões do mundo, não só uma visão, né, que você tem viciada daquilo que você está acostumado a viver. Então, até outra coisa que eu provoco, assim, e me provoco vocês, ouçam livros com pessoas com visões diferentes das suas. Eu ouvi um livro esses dias, ou sei lá, mês passado, 2 meses, de um cara mais de direita, assim, bem de direita, que ele fala sobre social justice warriors e tal, pessoas que estão na internet cancelando os outros e tal. Enfim, ele fala de um monte de questão política, assim, mas ele traz uma visão, né, de liberdade de expressão e tal, que é uma visão que eu não estou tão, vamos dizer assim, em contato no meu dia a dia, porque ele tem uma perspectiva diferente.
Então, cara, para mim, assim, por mais que não seja o meu mundo, não seja o que hoje eu acredito ou concorde necessariamente, eu consigo praticar esse olhar na vista do outro, né? E que isso muda bastante seu jeito de lidar com o mundo. E eu acho que pro desafio que o Luquinhas teve, assim, para as pessoas falarem, pô, eu não tenho tempo para ler, acho que a pergunta é, quanto tempo você passa em mídias sociais hoje? Se você de fato não está investindo 0 minutos em mídias sociais, de fato você não tem tempo para ler. Se você tá, dá para rebalancear, né? E o efeito de um livro é muito diferente de uma nota explicando o livro em 3 linhas, né? Porque o livro Total. você digere, você absorve, você vem com seus próprios pensamentos. Então, é essencial. Bela dica, Benny. Vamos lá. Qual é uma coisa que você gostaria... Eita, cara. Errei a pergunta. Qual uma coisa que você tinha certeza há 5 anos e hoje você tem uma opinião completamente diferente? Já falou várias, né? Então, não pode repetir. Pô, já falei um monte, né? Falou mesmo. Cripto, startups mudando o o mundo virando homem. Então, essa daí acho que a gente já passou por elas umas boas. Vamos pular então. Vamos para a última. Qual a coisa que você mais se orgulha de ter feito na sua jornada até agora? Boa pergunta. O- vocês conhecem um texto do The Man in the Arena, do Theodore Roosevelt? Sim. Que ele Mencionou, fala... inclusive, no último episódio. Pô, eu não vi o último, desculpa, pô, eu não vi o último ainda. Mas não tô querendo te cortar, não. É só porque a gente realmente gosta bastante. Eu boto muita fé no lance que ele fala que não é o crítico que conta, não é o cara que tá falando que está certo, que está errado, que tá a turma do amendoim. O que eu tenho mais orgulho, eu acho que eu fiz um monte de gols, seja na vida pessoal, na vida profissional, eu fiz um monte de gols e tenho muito orgulho desses gols que eu fiz. Mas eu tenho mais orgulho ainda das vezes que eu caí, tomei uns bons tombos e levantei, sacudi a poeira e segui no jogo, que é muito o The Man in the Arena, né? De você seguir persistindo, sem ficar pensando muito nas críticas, em quem vai falar que está errado, do teu caminho, da tua jornada. Então, o que eu tenho mais orgulho não é dos gols de placa que ocasionalmente a gente faz, às vezes quando a gente faz na carreira, uma promoção, uma grande negociação, um grande projeto. Eu tenho mais orgulho ainda das cabeçadas que eu dei, dos tombos que eu levei, que eu segui lá crescendo, batalhando para ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E talvez esse é a maior conquista que eu tive ao longo desses anos. Acho que reflete bem em você investir seu tempo, estar aqui com a gente, né, Benny? Não é qualquer um que vem e compartilha o que você compartilhou hoje, porque tem gente que realmente tem medo de ser julgado, que vão pensar, não sei o quê. Então, parabéns pela coragem e obrigado pelo seu tempo. Foi excelente. É isso aí. Obrigado, Benny, por ter vindo. Foi ótimo o papo. E eu acho que a última coisa só é para quem está nos ouvindo até agora, né? Onde que as pessoas podem encontrar você? Como que elas podem entrar em contato se elas se interessaram aí pela sua história, seu trabalho no mercado de fintech e tudo mais? Como que eles podem entrar em contato? Pode me achar no LinkedIn, sem problemas. Depois a gente vai fazer o título aqui dos 3 box movers que viraram vendedores mais parrudos ao longo da vida, né? Nós 3 aqui. Então, podem me achar lá no LinkedIn. Beleza. A gente vai botar lá o link do LinkedIn do Benny no episódio. E aí vocês, qualquer coisa também, falam com a gente divide com vocês e conecta. Então tá bom, gente. A gente vai ficar por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.